Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito de Geografia e no vídeo de hoje especialmente para a prova do Barro Branco. Antes de avançar, vou pedir a você que deixe o like e se inscreva no nosso canal. Pessoal, o Barro Branco, também conhecido aqui como CFO São Paulo, Curso de Formação de Oficiais do Estado de São Paulo, cobra Geografia em 2 tópicos. Nós temos também, claro, uma outra sigla que é a tal da APMBB. No caso aí, a Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Nós temos que na parte de Geografia são 2 os tópicos, conforme podemos observar no edital. O tópico de número 1, que vai tratar justamente da Geografia Física, já vou detalhar um pouco sobre isso, e o tópico número 2, que vai tratar ali sobre as questões da Geografia Humana e também da questão da geopolítica, conforme nós vamos observar. E aí muitas vezes o aluno se questiona, mas nossa, como que eu estudo isso daqui, o que significa esses conteúdos? Em boa medida, o tópico número 1, que trata sobre a relação da sociedade e natureza, vejam vocês, a relação sociedade e natureza nada mais é, note bem, do que o assunto da geografia física. E quando nós falamos em geografia física, nós estamos pensando justamente no tema que envolve o relevo, ou seja, planalto e planície, o assunto que diz respeito aos climas, ou seja, o clima equatorial, semiárido, os climas desérticos, etc. Ou mesmo ainda a formação de furacões ou tufões, como é o caso de uma questão que cobra da gente a respeito do furacão Idahu, que atingiu o território do Moçambique, em uma prova recente nossa do Barro Branco, ou ainda o assunto de vegetação, de hidrografia. Aliás, muitas vezes esses temas aqui são contemplados também na parte de biologia, sobretudo o assunto de clima e de vegetação, quando a gente estuda lá na biologia a questão dos biomas, em especial a questão dos biomas brasileiros, a floresta amazônica, onde na geografia a gente busca compreender justamente a distribuição vegetacional, enquanto na biologia busca-se compreender a relação e a interação entre espaço geográfico e biota, ou seja, a organização da vida, seja a fauna e a flora. São assuntos que se relacionam em alguma medida e compreender um ajuda a compreender o outro. Fique atento com isso. Agora, quando se fala da relação sociedade e natureza, parte aí é da geografia física, embora nós temos também que perceber que o assunto, note você, o assunto da geografia econômica também pode ser compreendido em cima desse tema aqui, relação sociedade e natureza, quando nós pensamos em hidrovias, ou mesmo acesso à água, ou quando nós olhamos para a questão das fontes de energia, petróleo, por exemplo, né, ou mineração e assim por diante, tá? Ou seja, os temas de energia se referem a explorar os recursos como petróleo, tipos de rochas específicas, hidrovia em cima dos rios, ou seja, a compreensão da geografia física é o que nos possibilita, portanto, a exploração dos recursos naturais. O tema aqui, relação sociedade e natureza, se refere justamente a este conteúdo, geografia física e geografia econômica. Então, se você estudar relevo, clima, vegetação e hidrografia, você estuda basicamente todo o conteúdo da primeira parte do edital. Pode apostar e confiar nisso. Tá? No caso aí, os mecanismos de natureza se refere ao relevo, a modelagem do relevo, por exemplo, tá? Que no caso, os mecanismos da natureza se refere ao relevo, planalto, planície, erosão, sedimentação, tal. Ou então, quando nós olhamos para os mecanismos da natureza, a hidrografia, a cheia dos rios, a baixa dos rios que secam, o rio que não seca e assim por diante, tá? E tudo isso tem que ser compreendido à luz da cartografia, dos mapas. Cartografia. Porque tudo isso é representado em um tipo de mapa específico. Então, aqui nós temos o tema da geografia física, cartografia, relevo, climas, vegetação e hidrografia. Se você estudar nessa sequência os conteúdos em algum material apostilado ou em algum livro, ou ainda, se você estudar no nosso material, você estudará essa sequência, cartografia, relevo, clima, vegetação e hidrografia, e vai dominar todo o conteúdo da parte 1 de geografia. Recursos naturais. O que são os recursos naturais? Petróleo, solo, água. Na parte da hidrografia, nós temos
além da discussão sobre as características do rio, que é intermitente, não é, o tipo de vazão, etc., nós temos também a questão dos desertos, onde tem água, onde não tem água, por exemplo, ok? E claro, tudo isso relacionado à sobrevivência do homem, perfeito? Ainda nesse próximo tema aqui, ó, as desigualdades na distribuição e na apropriação dos recursos naturais, onde tem petróleo, onde tem água, onde tem ferro, minério de ferro, onde não tem, e assim por diante, tá? Ou seja, mineração, fonte de energia, perfeito? Outro tema aí, conforme nós podemos observar, o uso dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Aqui, essa questão de preservação do meio ambiente diz respeito muito lá à geopolítica do meio ambiente, que é um tema que aparece bem na prova, a questão ambiental, o desmatamento, por exemplo, é um dos temas que muito cai, a poluição sonora, tá certo? Ilhas de calor, etc., problemas ambientais, muito presente aí nas provas como um todo, não só do Barro Branco. Então, se você estudar geografia física no seu livro ali, ou no material apostilado, ou no nosso material, você vai dominar todo este conteúdo da geografia cobrado aqui na primeira parte do nosso edital. Agora, na sequência, essa parte número 2, estruturação econômica, social e política do espaço mundial, onde nós vamos estudar, sobretudo, a população, ou seja, demografia, migrações, crescimento populacional. Tudo bem? É o tema que mais cai na prova, inclusive a população. Toda a prova tem uma questão desse assunto. Ou então, nós vamos estudar e aprender sobre as migrações, a urbanização, o desenvolvimento das cidades, por exemplo, a favelização, ou então ainda a indústria e também a agricultura. Então são esses 4 grandes tópicos que nós vemos na chamada geografia física. Certo? Então aqui nós estamos diante de um tema que antigamente os livros não traziam como estruturação econômica, social, isso aqui é tema semelhante ao do Enem, né? No caso aqui estamos diante da chamada geografia física, o estudo, geografia humana, tá? Ou seja, estamos diante de temas tais quais população, migrações, urbanização, etc. Acredito que deu para entender. Geografia humana, tá certo? Que nem nós vemos aí, ó, capitalismo, industrialização, transnacionalização do capitalismo, ou seja, o desenvolvimento industrial e a economia e o comércio internacional ligado à produção industrial. Economias industriais e não industriais, ou seja, a desigualdade dos países e a relação entre eles, tá certo? Alguns países são industrializados, outros vendem soja, como é o caso do Brasil, tá? As transformações na relação cidade-campo, aqui a urbanização e a agricultura. Um exemplo é o êxodo rural desta relação, né? E nesta relação do êxodo rural, porque o desenvolvimento urbano fez com que houvesse uma atração imensa para a cidade, para o trabalho na indústria, tá? Industrialização e desenvolvimento tecnológico, as fases aí do desenvolvimento industrial. Por exemplo, a primeira fase, a segunda, no caso, primeira revolução, terceira revolução industrial, quarta revolução industrial, enfim, tá? O papel do Estado e as organizações políticas e econômicas na produção do espaço, ou seja, os planos para o desenvolvimento da economia do Brasil e do mundo. Seja, no caso do Brasil, a Sudene, tá certo? Ou um outro exemplo, a transposição do Rio São Francisco, né? Então a gente tem uma série de temas do desenvolvimento do espaço geográfico a partir do Estado para a organização política e econômica desse espaço. Tá? Na sequência, fundamentos econômicos, sociais e políticos da mobilidade espacial e do crescimento demográfico, que é a população, né? A gente dentro de população vê tudo isso. Divisão internacional e territorial do trabalho, ou seja, alguns países são mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Aqui temos um tema da geopolítica em boa medida. E o último tópico também, né? Nós vemos aí na sequência, ó, o final da Guerra Fria, a desagregação da União Soviética e a nova ordem econômica mundial, que é geopolítica, Guerra Fria, globalização, a geopolítica dos Estados Unidos, da China, da Rússia, eventualmente até algum conflito pode aparecer na nossa prova. Então, se você estudar os temas da geografia física e também estudar os temas da geografia humana e geopolítica, você irá ser aprovado na prova, porque você vai passar por todo o edital e irá aprender fazendo listas de exercícios, obviamente, provas antigas e simulados. É tudo que nós temos para oferecer a você no nosso curso. Conheça
O link está na descrição do vídeo e fixado também nos comentários aqui. Bons estudos, conte conosco, respeita a geografia e rumo a nosso espadim. Até mais, tchau pessoal.